mais uma vez, me apresentando, eu sou a Edi Segovia, eu sou terapeuta. Acabei de falar para vocês que eu também acabei o curso de hipnose agora. Tinha feito, refiz, agora um outro tipo de trabalho, muito bom, que dá para a gente vai conseguir aliar com o nosso trabalho da oncologia do grupo. Vai ser bom trabalhar assim. E especialista em oncologia, antes de eu ter o diagnóstico, antes de eu ser paciente oncológica, eu já trabalhei com pacientes oncológicas, como psicóloga, como estagiária, e depois de 20 anos, olha só, exatamente, foi em 2002, não, foi em 2000, perdão, e praticamente depois de 20 anos eu me tornei paciente oncológica, no mesmo local onde eu estagiei. Então, tem uma pequena bagagem aí também, e agora com muito mais propriedade, porque eu estou passando, ainda somos pacientes oncológicos, eu passei pelo processo e é totalmente diferente, né, do que você só estudar de fora. Então, sejam muito bem-vindas, e a Fátima pode se apresentar novamente. Meu nome é Fátima Roden, mentora em estilo de vida, também terapeuta, depois de vários cursos de autoconhecimento, mentorias e terapias que fiz, então me considero uma terapeuta de sucesso, porque consigo passar para as pessoas uma mentoria que faz com que as pessoas reflitam e consigam mudar seus hábitos. Então, a minha mentoria foca bastante na mudança de hábitos para adquirir um novo estilo de vida. E esses hábitos, então, são implementados na nossa vida de forma lenta, né, mas constante. Então, é preciso ter muita constância para mudar nossos hábitos, mas é necessário e é possível. Então, estou aqui para contribuir. Depois do problema de saúde, a gente vem percebendo que assim, o mais importante sou eu, né? Eu estando bem, os demais estarão bem. Então, essa questão de estar... Geralmente a gente não se observa, né? A gente dá mais atenção ao outro do que a nós mesmos. A questão da insatisfação pessoal, de não ter realizações, da tristeza, da depressão, e a tendência de voltar a cair nisso. Eu faço terapia também desde 2019 para cá, depois que apareceu o câncer, quando eu tive ele. Mas é uma busca constante de alinhamento, de reconstrução. Mas é muito difícil. E a gravidade, se percebe a gravidade de insistir nesse erro. Logo depois do diagnóstico. E aí, poxa, eu disse a pessoa não. Aí fiquei pensando, depois eu fui, né, fazer uma análise, então, a partir desse momento, eu consigo dizer não. Essa semana eu disse os dois não, é para dia de finados. A partir de agora, eu quero viver o hoje. Eu falei para ele, eu quero viver o hoje. Ele falou, assim você me desanima. Eu falei, não estou desanimando, Everton. Eu quero viver o hoje. E depois de um tempo, ele está pensando como eu. Sabe? Ele começou a pensar como eu. Hoje, eu sei, lógico, a gente não vai também viver igual um doido, porque não sabe se o futuro vai chegar, mas ninguém sabe. Isso. A gente não sabe, nós somos pacientes oncológicos, não sabemos. Mas quem não é, também não sabe. Gente, assim, olha, uma coisa que a gente vai trabalhar, importante, da outra, a Ieda não participou do outro grupo. Não. Uma coisa importante que a gente vai trabalhar, para a gente poder ter qualquer tipo de mudança na nossa vida, na nossa trajetória aí, a gente precisa chegar num ponto, mas é muito pessoal. Não estou falando de ninguém, não estou falando de filho, de marido, de amigo, de ninguém. Estou falando de você, nós. Nós precisamos nos aceitar. É o básico? Não é tão básico assim. Por quê? Tem coisa
como todos nós, tem coisas boas, eu tenho qualidades, eu tenho coisas que eu não gosto em mim. Não é assim? Todos nós. Tem coisas que me incomodam. É difícil olhar para essas coisas. É difícil. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo tentando fazer o melhor. Nós estamos o tempo todo parecer bem e aquele esforço tal. Então, eu nem vou pensar no coisa ruim. Só posso pensar em coisa boa, mas o ruim também faz parte. É a questão de encarar né, nós temos a parte positiva e a parte, né, negativa. Nós somos seres humanos. Perdi a autoconfiança. Na verdade, eu perdi a autoconfiança. Houve problemas que me levaram à perda dessa autoconfiança. Assim. Acho que tinha também uma competição na infância, tipo assim, eu ouvi várias vezes assim, o meu pai dizer, comparar a gente, comparação é horrível, quando ele dizia assim, que ele queria muito que a gente estudasse, na época certa eu não estudei, voltei a estudar aos 41 anos, eu só tinha até a quarta série até os 41 anos, mas eu tive condições de estudar quando era pequena, só que eu burlava, eu inventava dor de cabeça, dor de barriga, e a mãe deixava eu ficar em casa. Eu não era motivada, eu não era induzida a ir para a escola, porque ela aprendeu a desenhar o nome dela em casa, ela não pôde ir à escola, as filhas mulheres não iam à escola. Digamos que eu não tenho paciência, então falta de paciência, digamos, a questão de horários. Em relação assim, à autoestima, eu não tenho, pelo menos assim, eu não percebo. Tem momentos, né? Tem momentos, sim. Até por conta no caso, depois do diagnóstico, tal, há momentos que, assim, talvez eu fique observando, talvez o que o outro, não sei se o outro, o que comenta, o que fala, assim, eu tento não absorver. Mas, em contrapartida, também eu sou uma pessoa extremamente, assim, acho que amiga, empática. Hoje já consigo dizer também um não, sossegado. O que vocês estão fazendo para se sentirem melhor, já estão fazendo, e o que vocês gostariam de fazer e ainda não estão conseguindo fazer. Por conta do tratamento, acho que por conta do tratamento, eu tenho deixado esse lado, assim, no mínimo é uma caminhada de 5 minutos, 10 minutos. Em relação à minha saúde e alimentação, eu tenho alimentação, né? Tento ver da melhor maneira a alimentação saudável, dentro dos horários, a medicação também no horário certinho. E eu acho que eu tenho, não sei se é no excesso de trabalho, talvez, né? Assim, algumas vezes assim. Embora eu organize os horários tal, mas ainda vejo que por conta não é como depois de um tratamento nós não somos mais o mesmo, né? Às vezes a gente tem que também dar umas palmadinhas nesse bichinho aí, show, né? Sai daqui. Eu talvez não seja preguiça, eu fico acomodada. Acomodada, diria, né? Ou então, como que se diz assim, não quer sair da zona do conforto. Eu gosto de fazer exercício físico, mais aeróbico, e eu parei faz um mês agora, e não estou tendo condições de voltar à academia, mas eu sinto muita falta, nunca fui sedentária. E os meus hábitos alimentares, quando eu estou dentro da academia, eu sou muito regrada. Eu tomo muita água e eu como a comida certa, nas horas certas. Fora da academia, destrambilhou tudo. Ultimamente, não é nem que eu esteja comendo para mais. Eu estou comendo pouco e eu estou enjoada. Eu tenho náusea, dá vontade de vomitar, mas eu não vomito. É uma coisa ruim no estômago, assim, uma coisa. Mas eu acho que é de nervoso. Já tive algumas consequências de tratamento, mas eu também nunca questionei a Deus, eu falo isso de muito coração, eu falar que nem você não sei se eu já falei isso, com certeza você já deve ter ouvido, porque eu falo muito disso, mas assim, eu realmente nunca questionei a Deus, porque na minha família não tem ninguém, não sei se fui a premiada ou a sortuda, porque eu acredito muito na questão da espiritualidade como um todo, né, e que a gente está aqui por uma missão, não acredito em punição, castigo, nem nada disso, né, eu não acredito
nenhum Deus que castiga ninguém, mas eu acredito que nós temos as missões a serem cumpridas. E desde que eu descobri, a única coisa que eu peço a Deus é que Ele me dê forças para seguir até onde Ele acredita que eu posso e que eu preciso, né? E é assim que realmente eu vou seguindo. Eu tenho um lemazinho de vencer sorrindo, então não sei se a gente vai se cruzar, eu espero que sim, mas algumas outras vezes vocês vão me ver sorrindo muito, porque essa sou eu, né? Não consigo ser diferente. E se eu todos os dias tento entender que eu estou recebendo cura, eu vou receber cura. Mas eu não peço a Deus cura, porque Deus, se eu acredito que é um Deus que sonda meu coração, onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Então eu peço a Ele força, sabedoria para passar por essa fase que Ele me confiou, né? Eu acredito que foi uma confiança dele naquilo que ele exerceu sobre a minha vida, na fé que Ele me fez desenvolvendo durante todo esse tempo. E é assim que eu vou seguindo. É isso. Para quem já tem alta, a gente precisa estar sempre com esse cuidado, né? Então, do nosso estilo de vida, referente ao nosso foco, o que a gente quer, o que a gente não quer, está tudo muito ligado à nossa autoestima, à nossa imagem, como que nós estamos nos vendo, como nós estamos nos sentindo. Então, o que eu pedi para as meninas trazerem 5 pontos positivos que elas veem, né? Vocês veem vocês, 5 pontos negativos. São os mesmos que meu marido falou, que minhas filhas falaram, né? A questão da ansiedade. Sem tirar esse ponto. Ansiedade, essa questão de querer resolver as coisas, tudo do perfeccionista, né? Eu sofro porque eu acabo fazendo coisas que eu vi ela fazer. Na doação dela, entendeu? Mas eu critiquei tanto ela, e de repente hoje eu estou vivendo, estou fazendo, né? Outra coisa era essa espécie de modelo, e eu quero falar sobre isso, porque eu, quando criança, e a gente tinha costume, não tinha muita comunicação, não visitava vizinhos, parentes, era muito difícil. Uma vez por ano se reunia com os primos, Natal, Ano Novo. Eu não tinha noção que falar mais alto era uma imposição, era uma intimidação. Para mim, aquilo era normal. Cura está dentro de nós, porque muitas pessoas não conseguem se curar somente com a medicina. As pessoas que se curam ou as pessoas que conseguem levar adiante a sua vida, mesmo com cuidados paliativos, e conseguem ter uma boa qualidade de vida, é porque elas estão fazendo a sua parte, porque 90%, 80% a 90% é parte do paciente e somente de 10% a 20% é da medicina. Então, infelizmente, é assim, e muitas pessoas não se curam porque elas não sabem o poder que nós temos dentro de nós, o poder do nosso pensamento, o poder de gerenciar nossas emoções, de fazer o nosso coração vibrar a esperança, o amor, a paz, a solicitude. Então, isso tudo é que traz a cura, a gratidão, o perdão, o olhar com amor que nós devemos ter por nós mesmos e por nosso semelhante. Não deixe de levar por conta de não. Vai viver. Vai viver. Eu acho que a palavra é viver. Você a cada minuto ali está vivendo e não que... É que não é que as outras pessoas elas têm uma opinião, mas elas não sabem o que isso representa para mim. É diferente. É um sentimento, eu sei. Mas que foi... Eu sempre dizia, me deram limão, eu fiz uma limonada. Mas nesse momento agora, quando eu raspei a cabeça, 2 dias antes eu já estava começando a dar uma melhoradinha. E no momento que eu raspei, o meu emocional melhorou. Não vou dizer para vocês assim, que tenha melhorado muito, entendeu? Mas eu tenho força para reagir. Mas lembra da semana passada? Vocês ouviram falar no caso da Denise? Assim, voltando atrás, no início do tratamento, essa calvície aí, né, que a gente precisou enfrentar, que nós precisamos enfrentar, foi um sinal de despertamento, de força,
de Isso. resignação, tinha vários sentimentos aí dentro de tudo isso e que representam uma superação. Não sei se vocês já Não perceberam, é assim? assiste alguém, você me parece que está doente, você me parece que teve um câncer. Não é assim? É, Uma das exatamente. no caso, as pessoas me perguntam, poxa, você porque fulano, tal, ficou assim, assim. Aí eu costumo, né, responder que cada pessoa é de um jeito. Pode ser o pior que for, podem falar que for de mim, não vai me afetar. Só me afeta quando eu não estou bem. Uhum. Eu concordo também. Eu estava muito sensibilizada emocionalmente quando fui diagnosticada com câncer. Eu tive muito problema com isso. Eu nem pensei na hipótese de não fazer a reconstrução, eu não era tão decidida, tão autêntica, assim, decidida como a Dia, assim, porque o meu emocional estava muito abalado na época. Eu estava passando por várias situações, por vários momentos de estresse, vários problemas e desafios para resolver, e eu estava num conflito interno comigo mesma, e isso me causou uma total insegurança. Então, eu optei pela cirurgia da reconstrução imediata, já fiz a cirurgia na mesma cirurgia da retirada da mama, até mesmo por indicação do médico, que os médicos também prezam bastante essa parte da estética, né, e da feminilidade, que a gente vai se sentir menos mulher, e muitos médicos, então, trabalham já isso também desde da orientação de fazer a reconstrução. Mas eu não sabia que, mesmo fazendo a reconstrução, eu jamais iria sentir novamente minhas mamas. Então, porque se eu soubesse tal detalhe, como eu sei hoje, eu não teria feito, porque é como a Di disse, não me faria falta, porque eu não tenho as mamas, eu só tenho elas esteticamente mesmo, para as outras pessoas ver, porque eu não sinto nada. Elas estão totalmente dormentes, né? A sensibilidade não voltou, e então elas estão ali, como se diz, entre aspas, para fazer volume, né? Para dizer que estão ali. Mas ao invés delas me dar um suporte emocional, ou então me deixar mais feminina, ou me deixar mais mais sensual, ou mais atraente, ou me dar mais prazer sexual, não. Eu, independente de ter ou não ter mamas, né, eu consegui, com o tempo, né, trabalhando o meu emocional, eu consegui perceber que não é as mamas que vão determinar a minha feminilidade, sexualidade e também a minha aparência física. Tenho uma planilha também, aqui que eu posso colocar depois lá no grupo, para fazer como que se diz, o acompanhamento, né, da água que a gente ingere por dia. Tem ali para marcar a quantidade de água, né, para quem tem problema com a água. E falar, então, um pouco sobre a alimentação, a importância da alimentação no nosso tratamento, né? No nosso dia a dia, na nossa recuperação, tanto do câncer e também durante o tratamento, mas muito também a disciplina que precisamos ter depois de termos terminado o nosso tratamento, ou estarmos em manutenção, como muitos dizem, né? O tratamento com hormonioterapia, ou então uma manutenção, aquele espaço de tempo que o oncologista ainda não nos dá alta, né, nos mantém fazendo os exames periodicamente, o quanto que é importante nesse tempo a gente trabalhar em nós a alimentação saudável, a alimentação correta, a alimentação que nutre as nossas células e para que elas não adoeçam novamente, porque que a gente não tenha uma recidiva. Acho que você falou uma coisa em relação à morte. Quando eu tive o diagnóstico, foi uma coisa que me marcou. Então, eu ia fazer a cirurgia no dia 14, então no dia 7, todas as segundas-feiras eu fazia uma reunião, né, online, porque estava na pandemia. Aí eu passei para as meninas, a partir de segunda eu não vou estar presente, porque eu vou fazer uma cirurgia e tal.
Aí a pessoa falou, quando passar a dor da morte, você volta. Tipo assim, fez pouco caso. Eu sei que ninguém precisa se preocupar com o outro, até porque ninguém tem, sei lá. Mas assim, naquele momento, tanto a mim como as outras colegas as meninas ficaram em estado de choque. Então, aí de lá para cá, assim, nunca a gente, na verdade, fica são marcas, né, que ficam. Por mais que a gente venha trabalhando, mas assim, a palavra morte, assim, não pergunta como é que eu tô, aquela coisa, assim, é mais o trabalho, que às vezes não tem nem tanta coisa assim, mas é aquela questão do trabalho. E aí, minha carta foi realmente para essa pessoa, até porque a gente tem que, sei lá, ver o outro, né? Se colocar no lugar do outro, até porque é uma doença que todos nós sabemos que é grave, que é. Talvez não precisa ficar lamentando, mas assim, acho que é a questão da empatia. Fazia uns 3 meses que eu tinha parado a terapia e eu fui para o trabalho. E numa dessas, quando eu ia chegando no trabalho, eu lembrei. Isso aqui, ó. Eu vi uma menina agarrada na soleta da janela. Ela engoliu o choro. Hoje eu faço a reflexão e eu vejo que aquelas coisas todas, aqueles abusos psicológicos que eu sofri, eu carreguei junto comigo lá na infância, porque isso a psicóloga disse, por que tu não fala? Tu não sabe dizer não, por que tu não fala? Tu tem medo de ser castigada? E aí eu vi que se eu falasse, é como se eu fosse apanhar mais, entende? As crenças, né? A Denise já fez uma terapia. Foi maravilhoso. Você, à tarde ouvindo os áudios. Maravilha, parabéns. Tudo o que acontece na nossa vida, ele tem um porquê acontecer. Se esse relacionamento era necessário acontecer na tua vida, que talvez te trouxesse uma nova concepção do que era realmente importante na sua vida, então ele precisava acontecer. Se você precisava ficar longe da tua mãe, ele precisava também acontecer. Talvez para que você hoje seja uma mãe diferente também, ou que você tenha um relacionamento diferente com seus filhos, a partir dessa conscientização que você teve. Então, se culpar por algo que está lá no passado não traz libertação, não traz perdão também por parte das outras pessoas. Você se culpar que você não esteve presente da sua mãe, a sua mãe não vai mais ouvir isso, não vai mais perceber isso. Então, esse perdão, ele tem que ser transmutado, né? Ele tem que ser ressignificado. Você precisa trazer isso para a tua vida de hoje e ressignificar isso, através desse mecanismo que você usou, então, para liberar esse perdão e abolir essa culpa que você estava sentindo. O desafio de pensar nisso, pensar em tudo que ia vir pela frente, todas as situações. Foi, porque a gente já sabe o que vai passar, porque já fez sobre uma, né? E aí ele disse umas novas, né? E entre elas a queda do cabelo, porque dessa vez ele disse, da outra vez ele disse, vai cair. Mas não caiu totalmente, ele caiu uns fios, ficou mais fino, né? E dessa vez ele disse, ó, essa químio é mais forte, ele vai cair. E aí eu não conseguia entender que eu ia ficar careca, né? E da primeira vez eu não me preocupei com isso, mas dessa vez eu acho que a pior coisa foi isso, foi esperar cair o cabelo, e aí, quando eu percebi, eu fiz uma, eu fiz duas, e aí o cabelo tá aqui, fiz 3, fiz 4, o cabelo tá aqui, eu disse, deu, desencana, porque se cair, caiu, se não cair, não vai cair mais, e a aparência delata o que a gente tá sentindo. Então aí, como diz meu marido, a coitadinha, né, vai morrer, tá com câncer, a coitadinha. E eu não gosto disso, eu não queria passar essa ideia de coitadinha, né? Outros grupos que eu fiz, tinha uma paciente em especial que ela tinha muita dificuldade com a questão da aparência. Ela usou peruca, o cabelo dela realmente caiu, ela usou peruca e tal, e isso deixava ela muito incomodada, e ela, a terceira vez que ela tinha o diagnóstico de câncer. Ela teve câncer em outras regiões, dessa última ela estava tratando de mama. Meu Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque quem está de fora, realmente,
que faz algum tipo de comentário, algum tipo de julgamento, esse comentário que você trouxe, puxa, coitadinha, nossa, que pena, ai, puxa vida, tá os dias contados, olha, Isso aí. agora. Então, muitas pessoas, a maior parte das pessoas que tem esse tipo de comportamento é como uma forma de se defender. Porque ela olha para você, a pessoa te olha e se sente mal, se sente ameaçado, se projeta. A gente fala na psicologia dessa área sobre projeção. A gente se projeta o tempo todo. Como que acontece isso? Então, por exemplo, você assiste um filme, você assiste uma comédia, você é como se você está dentro da história, você se projeta lá, você vai rir, vai achar engraçado, você vai entrar dentro da situação. Você assiste um drama, um bom drama, você chora junto com o personagem. Mas peraí, Aidi, mas é ficção, é mentirinha, é um filme. Não, mas a gente faz isso o tempo todo, mesmo história, fantasia, a gente se projeta. A gente sente com o outro. Não tem como a gente falar que não. Nós somos humanos. O tempo todo a gente faz isso. Então, no nosso caso, do paciente oncológico, acontece. A coisa que a Fátima falou, né? É uma mudança de vida, né? O estilo de vida. Meu Deus, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar o estilo de vida, eu tenho que... Não sei, e hoje eu ainda falei com a minha cunhada, eu tenho que mudar o estilo da minha vida, porque eu não posso me dar o luxo de ter um 3, né? As considerações finais aí, né? A Ieda quer começar. O que você sentiu? Acho que depois de também te inspirou. Mas, na verdade, eu fiz uma retrospectiva, né, de tudo, do início daquele medo. Na verdade, a primeira foi aquele convite que você me fez na semana de outubro rosa, para estar compartilhando com as pessoas, que bateu recorde de tanto as pessoas assistindo. E eu, assim, foi muito bom, né? Vamos fazer de novo. Eu consegui que muitas pessoas não sabiam que eu tive problema, mas que não sabiam o quanto a situação de um paciente oncológico, né? A partir daquele momento ali, então, assim, quebrei a barreira de estar falando para todos. E a questão do grupo é assim, eu só tenho que agradecer, né? De fundamental importância na minha vida. Eu mudei e mudei muito. E vou tentar, né? Continuar nessa mudança positiva. Engraçado, é estranho, porque eu faço terapia desde 2019 e por mais ou menos um ano eu fazia uma vez por semana e levou um ano, acho, para começar a fazer de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, e aí com as recaídas eu tinha que voltar de 15 em 15 dias, depois às vezes uma vez por semana, e era oscilando assim entre altos e baixos assim. Mas acho que na segunda, na terceira reunião nossa aqui, eu consegui, como é que eu vou dizer, ter uma evolução. Agora em janeiro vai fazer 3 anos dessa terapia aqui. E eu falei com a minha terapeuta sobre isso. A evolução que eu consegui aqui em 3 aulas, eu ainda, em 3 anos eu ainda não cheguei lá. O sentimento dentro de mim é melhor. Eu estava muito mal quando eu vim aqui para dentro, gerando um sentimento muito de muita dor, rancor, mágoa, desejo de vingança, de ver, pagar o que me fizeram de mal. E aí ficou martelando na minha cabeça gerenciar, que eu tinha que aprender, e foi difícil, e agora já está, graças a Deus, já tá outra maneira, eu até vou dizer outra pessoa, assim. E outra coisa que a Ieda, acho que foi a primeira a responder quando a gente começou no grupo, quem é a pessoa mais importante? E eu fiquei olhando para a tela quando vocês perguntaram, assim. Porque se fosse direcionado, eu fosse a primeira, talvez é mais provável que eu ia dizer para vocês, meus filhos. Gratidão a todas vocês. Então, eu agradeço vocês, né? Agradeço Denise já por essa oportunidade de estar começando a repensar a vida, né?
a ressignificar, né? É isso que eu tenho que fazer agora.